Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho hoje, segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, agora são 17 horas e 55 minutos e vamos mais uma vez falar sobre o mercado do milho, boi, café, soja, dólar, índice, enfim, mercado financeiro como um todo. Beleza? Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo se gostar, ativa as notificações para receber o vídeo sempre de forma rápida. Usa a parte de comentários aqui embaixo para comentar, tirar dúvidas, sugestão é muito importante porque essas dúvidas eu trago aqui nos vídeos e pode resolver dúvidas de outras pessoas. Aqui no canto da tela, eu sempre esqueço o canto, esse canto da tela aqui tem um QR Code, então quem está assistindo pela TV, pelo notebook, pelo computador, um tablet, qualquer coisa, pega o telefone celular, escaneia o QR Code, já vai abrir direto lá no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram, porque lá no grupo a gente fala bastante durante o pregão, tá? E é um grupo, não é um canal onde só eu falo, só um canal que o pessoal fala que é um canal de uma via só, né? Que só uma pessoa fala. Então é um grupo onde todo mundo pode falar, todo mundo pode questionar, todo mundo pode perguntar e todo mundo responde. Então essa comunidade, essa dinâmica que a gente tem lá no grupo do Telegram é muito bom, é de graça, é 100% livre. Entra lá, compartilhe também o link com outras pessoas que você também quer que entre, porque esse aprendizado é muito bom. Surgem oportunidades, surgem ideias de trading, surgem papéis, alguma coisa diferente que alguém não está vendo ou alguma pessoa específica está cuidando. Tem também pessoas que operam em day trade, em tempo gráfico de 5 minutos, outros em tempo gráfico de 60, gráfico diário, gráfico semanal, vários tipos de operações, pessoal mais de opções, então tem uma gama bem variada de operações lá no grupo de commodities. Então entra lá, com certeza vai sair um aprendizado bom e principalmente, né, lá não tem conversa paralela, não tem nada, todo mundo falando só de mercado. Beleza? Se gostar do vídeo, já deixa o like aqui embaixo, dá um joinha ali, curte, é de graça, não custa nada. E isso faz o YouTube entender que esse canal é um canal educacional e indicar para outras pessoas que também estejam procurando por isso. A gente sabe que o algoritmo do YouTube ele cada vez fica mais complicado, e então ele precisa indicar vídeos para as pessoas assistirem. Então esse engajamento, o comentário, a curtida, o compartilhamento, a inscrição no canal é sempre importante, porque isso faz com que o YouTube veja que, opa, esse canal tem uma certa relevância e vai começar a indicar mais. Perfeito? Show de bola. Vamos adiante aqui, deixa eu parar de falar, né, parar de falar bobagem, vamos falar sobre o mercado. Começando aqui dando uma olhada como é que o mercado está fechando praticamente, né? Então nós temos Ibov ali 1,97 de alta, dólar caindo 0,73, ouro caindo 1,27, café subindo um pouco, 0,24, milho deu uma subidinha ali, 1,65, a soja subindo 0,81 e o boi subindo 1,06%. Juros, DI 2025 caindo, a gente pode olhar aqui também a curva de juros, cadê? Tá aqui. Vai ver que ela está começando a dar uma leve estabilizada aqui, né? Um DI mais longo. Poderia olhar pela tabela, tudo mais, mas enfim. Então, aqui são só alguns papéis, lá fora também o mercado subindo. E aí vamos começar falando do milho. O milho subiu hoje aqui, né, 1,65, o CCM FUT, que é o contrato permanente. Isso indica que é o CCMK, né? A gente está falando do CCMK. Lá fora o milho caiu um pouquinho, caiu 1,30%. Eu estou olhando aqui, ó, a Tasteworks, que é a corretora, uma das corretoras que eu tenho conta lá nos Estados Unidos. Então aqui eu acompanho direto aqui o ETF de milho, né, que é o Corn. Então fica mais gráfico em tempo real aqui, não tem delay. Mas é que muito pouco eu faço operações por aqui. A Tasteworks principalmente é mais a corretora de opções, é uma corretora voltada para opções. E eu também tenho conta na Avenue, lá nos Estados Unidos, e também na Interactive Brokers. São as 3 corretoras que eu tenho conta. E aí eu tenho alguma coisa em cada uma, né? Que é aquele negócio, a gente vai comprando e vai entendendo como é que funciona cada uma, as taxas e tudo mais, só para ver como é que funciona. E aí vai funcionando. Eu gosto mais da plataforma da Tasteworks, que para mim ela é um pouco mais intuitiva. Por isso que eu uso mais ela aqui das corretoras que eu tenho lá fora. Beleza? Mas vamos lá. O milho
rompendo, né? Rompendo o topo, fazendo um candle forte no dia de hoje, fechando quase na máxima, chegando perto dos R$100. Tá? Então, aquela história, né? Quando ele rompeu essa região aqui e entrou dentro dos 90, era bem provável que ele fosse testar os R$100. Eu já tinha falado isso há um bom tempo, que geralmente quando um ativo chega forte de um suporte, de uma resistência, ou como o Al Brooks fala, né, um magneto, parece que tem um imã aqui nos R$100 que vai puxar o preço para lá. Da mesma forma que o boi, quando estava lá nos 290, 290 e poucos, parecia que tinha um imã lá nos 300, puxando o boi para os 300 e fazia com que o boi não caísse de jeito nenhum. Por mais que tente ter força vendedora, aqui ela lateraliza e não vai. Então o milho está na mesma situação, está rompendo aqui e está indo embora. Está fazendo um movimento parecido com o outro rompimento. 3 candles seguidos aqui, depois teve um pouco de queda. 3 candles seguidos, um pouco de queda. Ele congestionou um tempo aqui, ó, ficou meio lateral e rompeu. Aqui ele ficou meio lateral e rompeu. Então está bem semelhante o movimento. A diferença é que esse candle aqui foi um pouquinho maior do que esse aqui, né? Mas também a gente não pode esperar um movimento perfeito. Beleza? E aí aqui também ele estava rompendo um topo e aqui ele rompeu um topo de fato no candle de sexta-feira, né? Então aqui ele tinha parado aqui em cima do topo, né? Na mesma região. Então o contexto era um pouquinho diferente, mas os candles em si, os padrões são bem parecidos. Então assim, milho rompendo o topo, tá? Se a gente olhar no gráfico semanal, ele está começando a semana, né, fazendo um candle branco lá. Se respeitar esse canal de alta aqui, ele ainda tem espaço para chegar aqui aos 102, 101, 104 mil pontos lá em cima, tá? Obviamente, se chegar lá nos 100 mil pontos, espera-se uma redução, né, uma realização de lucros aqui nessa região. Então isso é bem normal porque é R$100. Então por mais que ele vá romper, vá chegar a 105, 110, R$1.000, não me importa. Ali espera-se que vá ter uma certa resistência. Assim como se chegar em 150 vai ter uma resistência. Assim como se chegar em 200 vai ter uma resistência. E por aí vai. Tá? Então não estou dizendo que vai bater e vai cair. Pode ser que lateralize, pode ser que faça um candle preto no gráfico de 60 minutos. Um candle curtinho. Mas é uma zona para tomar, para ficar atento, principalmente quem opera com stop muito curto. Então quem opera lá com stop de barato, num gráfico de 15 minutos, num gráfico de até de 60, tem que tomar cuidado que pode haver uma certa volatilidade naquela região. Imagina só, o pessoal que está comprado mais aqui atrás e está aumentando a mão, bem provável que lá realize um pouco de lucro. Então fiquem de olho nisso. Eu estou comprado, comprei aqui um pouco atrasado, mas comprei, esperei. O que eu esperei, né? O que eu falei aquele dia? Eu queria que ele rompesse o topo e confirmasse, porque é muito normal romper o topo, fechar um candle numa máxima e depois cair do candle seguinte. Ele fez algo aqui, ó, rompeu o topo, fechou um candle forte e depois foi lá e voltou um pouquinho. No boi também fez algo bem semelhante, que ele rompeu um topo, subiu, ainda fez um tique acima. Ou seja, veio aqui quem botou uma ordem de compra, por exemplo, aqui em cima, né? Numa situação, obviamente, botou uma ordem de compra, um tique acima desse candle para romper o candle para cima. Foi lá, pegou a ordem de compra e voltou tudo, estopou. Então eu gosto de esperar essa confirmação, porque pode haver um rally sempre do pessoal querendo defender posição e tudo mais. Aí rompeu, aí quando eu abri o dia de hoje, começou a subir. Eu botei uma ordem de compra, ela pegou um pouco de spread, também já subiu forte no primeiro candle, acabou pegando uma ordem de compra lá em 98, na verdade não foi bem 98, com 13, eu estou fazendo aquele método que eu faço, né? Eu uso a Clear para operar milho, ó, a ordem entrou em 98 com 0,5, e aí o que eu faço? Eu vou lá, coloco aqui, ó, 98, botei, comprei, depois eu venho aqui no simulador e compro de novo. Assim eu consigo, pela corretora aqui do BTG, que é essa que eu estou utilizando aqui, consigo enxergar a minha ordem na conta demo, porque a ordem da conta demo ele pega pelo CPF, então não importa a corretora que esteja, desde que esteja no Profit Chart, obviamente, ele vai aparecer a conta demo sempre. Então mesmo eu colocando a ordem lá na Clear, na demo, eu consigo enxergar
aqui no BTG. Aí dessa forma eu posso deixar minimizado ou fechar aqui o Clear Trader e aí eu consigo gerenciar minhas operações. Gerenciar não, né? Visualizar, porque gerenciar obviamente eu vou ter que ir lá na Clear, abrir a conta real e mexer, mas eu consigo gerenciar aqui mais ou menos como é que está a minha operação lá na Clear. Então eu uso esse trigger aqui para usar uma plataforma só, já que na maior parte do tempo eu fico utilizando o Profit Pro. Então o milho segue firme e forte. Eu estou comprado, um stop pelo menos, né, atrás do candle de ontem, seria de ontem não, de sexta, né, aqui atrás desse candle 61. Obviamente que se ele romper para cima aqui eu posso puxar um stop atrás do candle de hoje, e também obviamente que se chegar lá na região de R$100, provável que eu realize lucro. Por isso que eu comprei um contrato só. Eu poderia ter entrado mais pesado aqui, botado 2, 3 contratos, mas só que como já estava lá perto dos R$100, eu não quis botar uma mão muito pesada. Mas também não queria ficar de fora do movimento. Eu ia me arrepender se eu não comprasse, ele batesse lá em R$100 e eu ficasse de fora. Então por isso eu comprei com uma mão mais confortável para tentar fazer isso aqui. Provavelmente não vai ser um swing trade longo. Provavelmente isso aqui vai ser um scalp. Então vai ser um movimento do tipo, comprei aqui em 98,05, aqui assim mais ou menos, colocando um stop aqui atrás do dia de ontem, teria aqui em R$101 mais ou menos, para pegar um 2 para 1, ok. Tá? Se eu botar um stop atrás de hoje, eu vou em 99,50, não preciso nem em R$100. Então aqui, batendo nos R$100, R$101 pelo menos, ou entre R$100 e R$101, eu estou satisfeito. E aí se ele bater e corrigir, dependendo do movimento de correção e da força que ele fizer, aí eu compro de novo. Então eu quero encerrar na máxima, quero que ele caia um pouquinho e quero comprar de novo. E aí talvez eu compre mais contratos, porque eu pego esse dinheiro que o mercado me deu, que vai ser lá 600, 700, 800 reais um contrato, e compro mais porque eu já ganhei esse dinheiro. E aí eu vou pegar uma operação talvez um pouco mais longa até que o milho resolva de fato corrigir. Beleza? Então esse é o meu plano no milho, né? Então tá aqui média móvel. Essa aqui é a média móvel de 20, que eu estou cuidando do diário, tá seguindo um suporte legal. Se a gente colocar no gráfico de 60 minutos, tá esticado? Tá esticado. Mas a gente não consegue dizer até onde vai, né? Então tá esticado aqui, tá subindo, aftermarket tá subindo, então não tem muito o que fazer a não ser sentar em cima das mãos e ficar assistindo, né, gerenciar esse trade aqui de forma que não perca mais dinheiro. Eu já estou no lucro e não perca mais dinheiro. Por que scalp? Eu falei, isso não vai ser um swing trade longo, vai ser um scalp. Scalp é considerado todo e qualquer trade que o risco retorno é pelo menos 1 para 1, ou não chega nem no 2 para 1. Ou seja, se eu fizer um trade, colocar aqui que nem aqui, né? Aqui está em 2 para 1, mas vamos supor que o meu stop está aqui em 96 com 58 e o meu alvo está aqui, isso aqui tem 1,48 pontos para baixo. Então se eu botar 1,40 pontos para cima, seria mais ou menos aqui 98, 99,45, mas aqui está. Então seria basicamente aqui onde bateu o after, tá? Isso aqui seria 1 para 1, seria um scalp. Tá? Então se fechar aqui, se eu encerrar a posição aqui, eu fiz um scalp. Um swing trade, né, seria já um tempo um pouco maior, um movimento um pouco maior. Claro, isso é uma forma de chamar a operação. Basicamente, swing trade é aquele movimento que faz de pelo menos um dia para o outro e day trade no mesmo dia. Isso é uma coisa, mas eu estou falando isso porque o Al Brooks usa isso, então eu estou lendo o livro dele de novo, e aí eu fico com isso na cabeça. Ele considera swing, tá? Não é swing trade, é operação de swing, operações com alvos mais longos, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1 e por aí vai. E scalp, ele considera operações com alvos curtos. É aquela operação com 1 para 1, 1 para 1 e pouquinho, às vezes menos de 1 para 1, que é aquele scalper estilo Igor Rodrigues, né? É o Igor lá. Estilo Aliaken, que é aqueles scalpers bem curtinho,
Então isso aí também é scalp. Beleza? Então essa é só a definição de scalp que eu estou falando. Por isso que ela já vai ser um scalp, não é que eu vou encerrar no mesmo dia. E sim que vai ser uma operação curta, onde o meu alvo provavelmente vai ser o tamanho do meu risco e acabou. E aí depois, se voltar um pouco e corrigir um pouquinho, aí eu entro de novo e aí talvez, se romper, transformo num swing. Se bater no 100, né, subiu, bateu no 100, corrigiu, comprei de novo, bateu no 100, caiu, aí eu encerro, porque aí talvez ele fique brigando naquela região. E aí eu vou ter ganho o que eu ganhei na primeira operação e na segunda provavelmente não perca nada. Perfeito? Então esse é meu plano, milho subindo, tendência de alta, não tem o que questionar a tendência, simplesmente continuar, né? Gráfico diário, quem gosta lá do CCMU, contrato lá de setembro, é setembro, né? Contrato de setembro, mas não de 2020, porque esse aqui já foi faz tempo, CCMU 21, rompendo o topo também, fazendo um candle forte, bonito aqui, fechando na máxima, lá no after, tá fazendo um candle lateral mais lá em cima, dá para ver aqui nos 60 minutos, tem uma distância considerável da média, tá? Então tem espaço para cair aqui 1%, para chegar aqui embaixo, para chegar aqui nesse topo, bater aqui e subir. Então não se assustem, pessoal. Vejo muita gente às vezes compra lá embaixo, se posiciona no mercado, sobe, beleza, fez um candle preto e encerra a posição. E aí o mercado faz um candle preto, depois 2, 3 candle preto de lado, caindo um pouquinho, devolvendo um pouquinho e explode para cima e aí fica de fora. Então não sejam eufóricos nem para comprar quando ele explode muito e nem para vender quando ele cai um pouquinho. Renda variável varia, o mercado varia. É normal tu tá ganhando 700, 800 reais um trade, daqui a pouco ele cai para 300, daqui a pouco vai a 1000. Então tem um pouco de... tem que aprender trabalhar a mente, né? Um dos principais ativos de um trader de sucesso e de longo prazo, né, é ter o controle da mente, trabalhar a mente e não ficar muito aflito no mercado. Beleza? Vamos adiante aqui no boi, BGI G21. É o G que eu estava vendo? Nem me lembro mais, eu estava olhando o K, eu acho. O G já foi. Boi, mesma coisa, comprado, tá? Então se eu voltar aqui na Clear, se eu botar aqui BGI K21, comprado lá, comprado em 313,15, rompendo o topo, mesma coisa, botei a operação ali, pegou um pouco de spread, começou a subir. No primeiro candle ele voltou um pouquinho, comprei mais ou menos aqui nessa região e aí foi embora. Meu stop inicial, eu tinha pensado nele aqui nessa região, e embaixo aqui dessa mínima aqui, né, ainda esse candle 5, R$1.000 de stop. Então da mesma forma aqui, só que aqui eu vou esperar um movimento um pouco maior, eu quero que ele vá lá nos 320 ou próximo disso. Então a ideia do boi para mim é essa. Se a gente olhar no gráfico semanal, deixa eu botar lá na outra tela que é mais fácil. Eu gosto de usar o fundo branco ali na Clear, porque eu uso para imprimir meus gráficos. Se eu botar aqui um gráfico semanal, olha o boi, está longe da média de 20, está seguindo firme e forte, rompendo para cima, fez um candle preto, 2 candles pretos aqui e rompeu esse candle com um volume forte. Semana passada fechou na máxima, essa semana obviamente um candle só está fechando lá em cima também, mas está bem forte. No gráfico diário fechou na máxima, não deixou um paviozinho sequer aqui. No gráfico de 60 a gente vê que ele fechou lá em cima, aí no after ele balançou e está aqui no 0 a 0, né? Então está firme lá em cima. Bem provável que amanhã vá cair um pouco, vá corrigir, mas também está esticado e tem espaço para o boi andar aí um bom tempo. Então, mesma história do milho, tendência de alta, rompendo para cima, acima das médias, média apontando para cima e está firme e forte. Ah, mas o boi está esticado. Sim, bota um gráfico mensal, né? Mas o boi está esticado, mas está esticado há meses. E aí, deixa ele andar. Eu não vou dizer que está esticado demais e vou querer que o boi caia. Eu vou esperar ele subir. A hora que ele resolver cair, eu espero. A hora que ele resolver cair e corrigir bastante, eu viro até vendedor, não tem problema nenhum. Tá? Eu só quero pegar o movimento e não preciso comprar aqui e não preciso vender aqui, né? Eu preciso entender ali um movimento
que ele está querendo fazer e conseguir entrar no meio desse movimento, de forma que eu consiga pegar um pedaço dele com um lucro razoável, correndo um risco que eu acho que cabe, né, no meu operacional, e aí está tudo certo. Então aquela história de tentar adivinhar topo, tentar adivinhar fundo, é só para perder dinheiro. E quem faz propaganda de que adivinha topo e adivinha fundo, foi porque uma vez ou outra conseguiu adivinhar um fundo ou um topo, porque parecia que ia acontecer aquilo e aconteceu, e aí se acha o maior trader do mundo. Eu já adivinhei fundo, já adivinhei topo, mas eu sempre falo, conta muito com uma questão de análise, com uma questão, juntando com uma questão de sorte também. Não tem como a gente prever. Eu não prevejo futuro, eu simplesmente analiso o que o mercado está fazendo e vejo. Se ele for para lá, eu vou comprar e vou vender aqui. Se eu vender aqui, eu vou encerrar lá embaixo e vou botar meu stop aqui. Eu perco muitas vezes, né? Então não caiam nessa de enxergar setups, tomar um café. Enxergar setups ou procurar setups mãe de Ná, que vai prever o futuro, porque não vai. Sempre há risco, e é por isso que tem um retorno bom. Se não tivesse risco, não tinha retorno. Beleza? Boi posicionado para cima. Fechei o dia hoje comprado no milho e no boi. Vamos ver agora o café. Café, fazendo um candle aqui até que razoável no gráfico diário, encontrando um suporte nessa região aqui de baixo. Se a gente olhar aqui no gráfico semanal do café, ele está bem acima da média móvel aqui de 20 no semanal. Então, se bem que ele não tem encontrado muito suporte nessa média, então não tem uma relevância muito grande, mas é uma média, né? Mas se a gente mudar aqui, por exemplo, se eu colocasse uma média móvel, deixa eu botar de 8, a média móvel de 8 parece que ela aqui serviu de suporte, aqui também, aqui também, aqui também, aqui bastante tempo. Então parece que a média móvel de 8 no semanal do café é mais adequada, ela segue melhor o movimento, obviamente o período é mais curto do que a média móvel de 20. Pensando nesse ponto, a gente consegue ver que ele está bem abaixo da média. Então aqui tem dois tipos de operação para se fazer. Dois tipos de operações, né? De operação. Primeiro, do jeito que ele está aqui, pode-se esperar duas coisas, né, no gráfico semanal. Ele fez um candle vendedor forte, fechando próximo da mínima. Se eu considerar a média móvel de 8, eu posso imaginar que ele possa subir, né, fez esse candle aqui, subir e vir até aqui, tocar nessa média, tocar nesse fundo que está alinhado nessa região, na região desse topo. Então ele poderia ter aí mais 2 pontos e pouco para cima para subir. Para o tamanho do café, para o jeito que ele se balança bastante, né, pela volatilidade que ele tem, 2 pontos não é nada. Tá? Então, e eu estou olhando um gráfico semanal de um dia, então não tem muita lógica nisso aqui. Agora, se ele fechasse essa semana assim, lembrando que hoje é segunda-feira, se fechasse essa semana assim, e semana que vem perder o fundo desse candle aqui, aí a coisa fica mais bonita. Aí ele vai acionar a venda nesse candle grande aqui, e aí talvez nós tenhamos aqui mais 7 pontos para baixo. Aquela mesma história que eu falo do price action, pelo menos 1 para 1 ou 2 para 1, né, do movimento desse candle aqui. Então quem vendeu aqui vai querer ganhar dinheiro. Da mesma forma que isso aqui é chamado de uma reversão de 2 candles, uma reversão de 2 candles. Se é uma reversão de 2 candles, obviamente a gente só vai descobrir isso quando acontecer. Da mesma forma, a gente pode imaginar que quem vendeu lá em cima no topo, e agora eu não consigo pegar a linhazinha ali, quem vendeu lá em cima, quem vendeu lá em cima no topo, vai querer realizar pelo menos 1 para 1. Isso aqui dá quantos pontos? 11,33 pontos, daria mais ou menos por aqui assim, ou seja, nesse fundo aqui. Então tá quase, né? 1 para 1 tá quase, então por isso que ele está batendo aqui, voltando um pouco. E aí depois o 2 para 1 seria lá em 130. E o 1 para 1 desse aqui seria lá em 130, 131. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Que essa região aqui, dos 130, 131, 130 e poucos aqui, é uma região forte, onde o café talvez, se cair e se romper para baixo,
aqui ele vai apanhar. E aí isso condiz com o quê? Com essa tendência de alta aqui, né? Essa linha de tendência de alta que ele vem aqui de 2 fundos que ele fez. E se ele fizer mais um fundo aqui, tá tudo certo, ele continua nessa tendência de alta aqui, apesar de estar corrigindo. Então, essa é a coisa legal do Price Action, a gente conseguir olhar o movimento pelo tamanho dos candles. Assim como a gente pode olhar esse movimento aqui que subiu, subiu, caiu, subiu. Aí caiu, subiu, caiu. Deixa 2 movimentos para cima, 2 movimentos para baixo. Aí aqui ele foi até lá em cima subindo. O último candle foi o candle mais forte. Então já vinha numa tendência aqui de 70 e poucos dias, né? 70 dias, 76 dias. Na última semana ele deu uma paulada forte para cima. Então não é normal. Quer dizer, a gente não tem como saber se é normal ou não. Esse ano não está sendo normal, ano passado não foi normal. Mas, geralmente, um movimento, quando está em uma tendência e faz um candle muito forte, depois que a tendência já está longa, depois que já tem 20 candles, 10 candles, 20 candles, isso pode indicar uma possível exaustão. E aí, com um movimento desses aqui, já logo em seguida, de um candle de reversão aqui, isso aqui, obviamente, que ficaria bem mais com cara de reversão mesmo, e pelo menos uma correção de 2 pernas. Uma perna, 2 pernas, ele teria que subir aqui para fazer um topinho aqui para considerar uma reversão de 2 pernas. E aí, depois que faz 2 pernas, ele tem que se decidir se vai continuar a tendência anterior, se vai lateralizar ou se vai continuar caindo. Beleza? Mas, resumindo o café, a tendência no semanal, né, dado que ele fez um fundo, um topo e um fundo, nas últimas semanas está virando uma tendênciazinha de baixa dentro de uma tendência de alta maior. Ou seja, por enquanto a gente enxerga isso aqui como uma correção. Está em cima de um suporte importante. Dá para ver que essa região foi suporte aqui um bom tempo, foi topo aqui atrás, foi suporte aqui, aqui foi a mesma coisa, né? Então é uma região ali, nessa região dos 145, 140 e poucos aqui, é uma região boa de briga do café, então talvez ele bata e apanhe bastante nessa região. Por isso é uma região que tem que ficar de olho quem está operando café. Eu estou fora, por enquanto, que eu não consegui pegar um movimento bacana do jeito que eu gosto. Beleza? A soja, vamos lá ver a soja. A soja tinha feito, estava aqui dentro desse retângulo, na verdade ainda está dentro desse retângulo. Aí semana passada, com o relatório lá do USDA, toda aquela história, deu uma explosão para cima aqui, normal, né? Volatilidade quando sai notícia, alguma coisa é normal acontecer. E aí o mercado tem que se decidir se a notícia vai ser boa ou vai ser ruim. Aí, no caso aqui, para o preço foi bom, né? Para quem usa soja foi ruim. Então, ele fechou lá na máxima no gráfico diário, no gráfico semanal. Ele fez um candle semana passada que não diz nada, porque ele fez um candle dentro de uma lateralização que já vinha acontecendo há bastante tempo. Fez um candle, um doji extremamente lateral, né? Sentado em cima da média ali de 8. Mas também não tem relevância nenhuma. Isso aqui mostra que não tem o que fazer. E aí isso aqui é aquela história que eu falei. Quem olhou, por exemplo, o gráfico diário, olha aqui a armadilha. Olha aqui o perigo. Quem olhou o gráfico diário olhou o seguinte: bom, esse candle bateu aqui embaixo, saiu notícia, o preço da soja vai disparar. Aí o preço da soja fecha o dia aqui. Aí o cara fala, beleza, eu vou ser vou ser um trader mais conservador. Vou esperar o mercado confirmar o movimento. O que eu faço? Não vou comprar aqui na quinta-feira, porque o mercado fez esse movimento aqui. Vou comprar, não foi quinta, foi quarta, né? Porque sexta foi feriado, então foi quarta. Então esse foi quinta e esse foi quarta. Então não vou comprar na quarta, porque eu quero que o mercado feche, toda aquela história. Se quinta-feira romper esse candle, aí eu compro. O que o mercado fez? Quinta-feira rompeu. Rompeu aqui, foi lá em cima, o cara entrou comprado, feliz da vida. Agora vai. Agora vai fazer aqui todo esse movimento para cima. Eu comprei 5 contratos de soja. Botei lá um contrato, lá, né, uma ordem de
50 mil dólares, o negócio vai explodir para cima e eu vou passar minha Páscoa lá, feliz da vida. Aí o mercado vai, faz 1, 2 ticks para cima, pega a ordem da galera comprada e bate para baixo. Então isso tem que cuidar. E o que a gente nota nisso? É o que eu falo. Dentro de lateralização tem candle de sinal toda hora. E se a gente olhar aqui no gráfico diário, é um candle de sinal, coisa mais linda. E teve negócio acima. Mas se tirar e mudar o tempo gráfico, um gráfico semanal, a gente vai ver que é só um candle, um dojinho. Isso aqui não é sinal nenhum. Então o cara que comprou lá, ele comprou nada mais, nada menos do que aqui nessa linha amarela. Ou seja, comprou o topo de uma lateralização. É um bom negócio? Comprar o topo de uma região lateral? Não. Um bom negócio seria vender o topo de uma região lateral. Um bom negócio seria botar uma ordem de venda aqui, com stop curtinho aqui atrás, e tá tudo certo. Se bater lá e romper o stop, beleza. Se virar para baixo, ganha dinheiro. No caso, quem fez isso aqui já fez 2 para 1 fácil, em um dia. Então, tomem cuidado com candles de sinal, tomem cuidado com a euforia, tomem cuidado principalmente quando o mercado está dentro de uma lateralidade, porque candle de sinal em lateralidade acontece toda hora. Isso aqui foi um candle de sinal comprador fortíssimo, né? Porque ele tentou cair, foi lá embaixo, rompeu tudo para baixo, fez um paviozão, voltou e fechou quase na máxima. E aí o cara no outro dia caiu aqui. Aí o cara que comprou no fechamento do dia lá, abriu o dia com gapzão e foi lá na mínima do candle. Muita gente que faz isso, não tem dinheiro para segurar um stop até aqui, ou segurar a conta até aqui, vai lá, o mercado já abre no gap quebrando a conta. No primeiro tick do dia, no leilão, o cara já quebra a conta. Ou se resolve segurar, né, porque ele subiu um pouquinho aqui, resolve segurar, quebra a conta mais adiante. Então tomem cuidado. Lateralidade, seja no milho, no boi, na soja, no índice, no dólar, na ação, qualquer coisa, é extremamente perigoso operar baseado em candle de sinal, baseado em euforia e tudo mais. A soja vai subir? Beleza, espera romper isso aqui. Espera romper isso aqui, mostra força, para ele mostrar força, romper, fechar acima, fazer um candle legal, aí tu compra. Não compra no primeiro movimento, não compra aqui, não bota uma ordem de compra stop aqui, porque ele pode fazer um paviozão lá e voltar e fechar abaixo. Ou não bota uma ordem de compra aqui, porque ele pode pegar, fechar acima aqui e fazer um movimentinho e voltar. Espera ele fazer 1, 2 candles acima, ou melhor, voltar e fizer um fundinho. Aí fica muito mais tranquilo. Ou, se quiser ficar mais tranquilo, bota uma ordem de compra aqui embaixo. Que é a mesma coisa que vender lá em cima, né? Na pior das hipóteses, vai tomar um stop mais curto. Beleza? Tomem cuidado com isso. Eu sempre fico de olho. Lateralizou, beleza. Eu esqueço o candle de sinal. Eu vou esperar o fundo, vou esperar o topo. Se aparecer um candle de sinal comprador aqui, um dojizinho, um martelo, que o pessoal gosta de falar, igual esse aqui, ó. Aqui embaixo eu compro. Se romper ele. Por quê? Porque eu estou com um stop curto e ele está lá embaixo. Perfeito. Se aparecer lá em cima, que nem aqui, ó, um dojizinho bonito lá, e romper para baixo, vende. Por quê? Porque beleza, apareceu um candle legal. Se aparecer qualquer coisa no meio do caminho, esquece. Se aparecer qualquer coisa, que nem aqui, que saiu da mínima para máxima, esquece. Tá numa lateralidade. Olha aqui. Fechou, né? Antes de começar toda a história aqui. Fechou o candlezão forte, fechou na máxima, rompeu o topo. O cara botou uma ordem de compra no outro dia aqui. Comprou, foi lá em cima e voltou. E aí depois, um dia depois, deu mais alegria pro cara ainda. Foi lá em cima e fechou lá um tique acima desse candle 8 preto. Aí o cara que estava aqui tinha comprado, não estopou aqui e falou, agora vai. Vai romper para cima, né? Rompeu um candle preto ali, agora vai embora. E fez um tique acima. E aí no outro dia bateu aqui e toma. Olha o tamanho da paulada que ele deu para baixo. Então, tome cuidado. Isso aqui não tinha como imaginar. Por quê? Porque ele vinha numa tendência de alta, então comprar aqui era normal. Esse stop aqui eu tomaria se eu estivesse operando soja e comprado. Tá? Porque isso aqui é normal. Agora, aqui eu não compro. Porque olha o tamanho de lateralidade que ele fez. Também tem um porém aqui que dá para observar, é que ele vem subindo há um bom tempo com barras de um tamanho meio padrão. Chega aqui, ele faz um barrão grande desses aqui. Então talvez isso aqui indicasse que
seja um movimento de exaustão, um clímax, né, que o All Brooks fala. Então também poderia ser um agravante, por exemplo, se eu fosse operar isso aqui, eu enxergar esse candle aqui e falar, opa, vamos esperar romper isso aí, firmar um movimento para ver se vai. Teria que romper esse candle branco aqui para cima, que aí sim, comprar ele, ficaria um movimento mais confirmado. Beleza? Dólar. Olha o dólar aí, gráfico semanal. O café acabou? Tem um gole. Gráfico semanal do dólar. Ele vem aqui, né, segurando, né, nessa linhazinha de tendência aqui. Então vem subindo aqui, fazendo bastante pavio, então chacoalhando bastante. Toda essa volatilidade, essa incerteza política, econômica, o Covid, toda essa história, obviamente que isso gera muita volatilidade no mercado. Para quem opera day trade ou algo do tipo, fica legal, tirando os dias que fica lateral, né? Pelo menos eu gosto muito mais de tendência do que lateralidade, mas é um período bom para fazer isso. Vamos lá, olhar no gráfico diário. O dólar hoje fechando quase que no 0 a 0, né, com uma queda 0,76, chegou a cair mais aqui e voltou. Semana passada fez aqui um movimento, né, um candle comprador, mas tinha feito um candle vendedor forte aqui ainda. E foi lá a mesma história. Quem vendeu abaixo dele teria que estar com stop aqui. Beleza, ainda está dentro do jogo. Mas ele foi lá, fez um negocinho e subiu tudo de novo. Então, é aquela história que sempre tem que cuidar. Então, aquilo que eu sempre falo, operações muitas vezes é muito mais útil, em vez de vender fundo ou comprar topo, vender ou comprar 50% da barra de rompimento. É uma operação válida. Eu já falei disso aqui no canal. Quem não viu ou não conhece isso, volta alguns vídeos. Agora não vou saber qual que é, mas volta alguns vídeos que eu falo de price action. Geralmente vai estar ali no título alguma coisa, relatório diário do milho, price action, algo do tipo, que eu falo dos 50% da barra. Por quê? Porque é muito normal, quando tem um movimento de rompimento para baixo ou para cima ou algo do tipo, no caso aqui teve o rompimento desse candle aqui, tá? Então esse rompimento aqui, é muito normal o mercado mostrar uma força, fazer um rally, né, contrário ao movimento, continuando a tendência anterior e muitas vezes testando o fundo, né, do candle de rompimento, ou o topo no caso, né, testando a região atrás lá, ou pelo menos 50% dessa região. Então se eu for pegar, por exemplo, aqui medir o tamanho desse candle em percentual, onde é que está o 50% dele? Tá meio bagunçado, mas está aqui, ó. Não é isso aqui que eu quero. Está aqui, ó. 50% está aqui nessa linha. É considerando o pavio. Então, ó, aqui nessa linha seria um movimento de venda mais ideal. Por quê? Bom, o mercado fez esse movimento aqui. Vou vender aqui, está perigoso, está esticado, está forte perto dessa região. Beleza, não sou obrigado a vender. Fez um movimento que parece venda. Não sou obrigado a vender. Eu vou ser um pouco mais conservador. Eu vou botar um movimento de venda aqui. Vou vender aqui. Se o mercado subir e for estopado, eu vou ser estopado daqui até aqui e não daqui até aqui. Então a minha leitura vai estar errada da mesma forma, porém meu ingresso, o preço do meu ingresso vai ser mais barato. E se ele romper e seguir andando? Beleza, pode ir. Talvez pode vender mais adiante. Mas dadas as circunstâncias, se aqui fosse um fundo, né, um fundo sem nada aqui, aí muda a leitura, depende do contexto. Mas o contexto aqui é, ele vinha no movimento de alta, caiu, e talvez ele respirasse um pouco aqui antes de cair. Então o contexto aqui ficaria mais interessante, a venda nos 50%. Da mesma forma que muitas vezes a compra nos 50% é bem interessante, já falei várias vezes disso. Beleza? No gráfico diário o dólar está fechando de lado aqui, então está abaixo da média móvel de 8. Ele fez esse candle aqui, ele caiu alguns dias forte aqui, apesar de ter subido, mas está operando abaixo. Hoje fechou abaixo da média móvel de 8. Então é bem provável que ele fique um pouco lateral aqui antes de resolver se mexer. O dólar ele vem lateral há bastante tempo, né? Se a gente tirar aqui o zoom, isso aqui é uma lateralidade de ambos. Se a gente botar num gráfico mensal, fica mais evidente ainda essa lateralidade, apesar de
gráfico semanal, desculpa, apesar de 2 semanas atrás ter fechado na máxima. E aí num gráfico mensal, ele fica mais fácil de ver essa lateralidade. Olha a quantidade de pavio para baixo, pavio para cima, bastante candles forte aqui, mas muito sem direção. Então ele está aqui dentro, entre 5 e... contando pavio, entre 5 e 6 reais, né? Mas aqui entre o movimento mais forte, entre 5 e 23, né? 5 e 20 e poucos, e 5,70, 5,60, 5,70, mais ou menos 5,80 aqui. É um movimento que ele está bastante acentuado. É uma lateralidade ampla, não tem muito o que fazer. O Ibov, olha o Ibov no mensal, né? Já começar aqui, ó, começando o mês, né? Ibov no mensal, fechando um mês forte aqui, quem sabe vá lá em cima em 120 mil pontos, estopar esse candle aqui de fevereiro, tá? O Ibov no semanal subindo aqui, tá fazendo obviamente está no primeiro dia da semana, mas está rompendo a semana anterior, depois de fazer bastante pressão compradora, bastante pavio, e tinha feito esse candle 9. Quem viu aqui eu falando, desde, quando é que foi isso aqui? Desde 1º de março, no caso, isso aqui é o candle de março, então, desde o final dessa semana de março, aqui, da segunda, vamos botar a segunda metade de março ali, tá? Desde esse período ali, ou depois da primeira semana de março, quando eu vi esse candle aqui, eu falei, se o mercado bater aqui e romper esse candle para baixo, né, a gente vai cair bastante, vai chegar lá nos 100 mil pontos fácil, que vai estopar uma força compradora muito forte. Agora, se o mercado, ele quase fez isso, se o mercado romper para cima, é bem provável que ele mostre uma força vendedora forte, acione a compra desse candle aqui, que tem quase 7,3% de alta, e uma projeção disso aqui é lá em 130 mil pontos. Então o Ibovespa podia estourar lá em cima. Tá? Então ele tentou várias vezes cair aqui, segurou e está indo. Está rompendo os candles vendidos aqui. Obviamente que essa região aqui, ó, dos 118 mil pontos e pouco ali, 118.500 pontos, que essa região aqui, que é o stop desse candle 8, vai ser uma região que com certeza vai ter uma certa briga aqui. Tá? Então, se continuar ali e for para cima, aí beleza, aí vai embora com força. Deixa eu aproveitar que eu quero fazer uma coisa, já que nós estamos no mês de abril, deixa eu ver, eu tenho uma planilha que mostra mostra não, que eu fiz na verdade, sobre os dados mensais do Ibovespa. Eu nem botei o de 2021 nessa aqui, até tenho que atualizar. Mas ó, vou atualizar o de 2021 também nela. Deixa eu tirar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar. Como é que tira o zoom desse negócio? Aqui. Zoom de 90%. Vamos ver. Ainda não ficou 100%. Vou botar zoom de 85%. Tá, dá para enxergar. Tá, eu não botei os dados de 2021 nessa planilha aqui ainda. Mas olha que interessante. Isso aqui é desde 1999, né, o fechamento do Ibovespa em todos os meses do ano. E aqui tem uma média mensal e aqui é só a soma aqui de quanto é que seria. Claro que isso aqui não tem muita relevância, mas a média mensal é mais relevante. Claro que o volume muda, tudo muda, a história muda, mas o interessante é, mês de abril é um mês tipicamente positivo, tá? Então é um mês tipicamente positivo, dado os meses, o que acontece aqui. Maio e junho são meses negativos. Deixa eu completar aqui esses 3 meses aqui só para a gente ver. Vamos ver aqui, vamos botar gráfico mensal. Ibovespa em janeiro de 2021 teve menos 3,32. Então eu vou botar aqui menos 3,32. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Isso. Fevereiro teve menos 4,37 e 6%. Então, menos 4,37 e aqui 6,00. Beleza. Agora,
está considerando. Deixa eu ver se os cálculos aqui estão considerando. Ah, que isso que eu tinha feito no Excel, ele não está pegando a fórmula. Ah, ele não está ajudando também, né? Tá, mas enfim. Ó, o que eu queria ver é isso aqui, ó. Os meses em que março foram positivos, abril foi positivo, positivo, positivo. Aqui teve 2 negativos. Positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Tá, então daqui dá quase que 50-50. Então, era essa a relevância que eu quero ver, que às vezes casa bem direitinho. Por exemplo, aqui e aqui, ó. Aqui todos os vermelhos foram vermelhos depois. Então, um caso só que teve mês em abril negativo, que em maio foi positivo. O resto, todos que foram abril negativo, foram maio negativo também. Apesar de que maio é um mês tipicamente negativo. Por que isso? Por causa, geralmente, de movimento de balanço, de empresa, que às vezes alguns saem nesse período e tudo mais, né? Então, esse é um dos principais motivos. E dezembro, todo mundo sabe, geralmente é um período de um rally de alta, geralmente está no final do ano. Beleza? Então, isso aqui só para a gente ver aqui, ó, a expectativa matemática do Ibov em abril é positivo. Isso é interessante. Então, começou o mês subindo, começou a semana subindo, a expectativa matemática dele é positiva, então isso faz com que a gente tenha um olhar um pouco mais otimista, né? Um pouco mais positivo para o Ibov no mês de abril. Se vai acontecer isso, dia 30 de abril, dia do meu aniversário, eu digo para vocês. Beleza? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Vamos olhar rapidinho. Se foi 46 minutos de vídeo, eu tenho que aprender a falar rápido. Vamos lá. Não, só comentários ali. Agradeço todo mundo que comentou. Lá o Guilherme, meu xará, Paulo, Carlitos, Paulo, Danilo, Ney, enfim, todo mundo que comenta ali. Bastante coisa. Agradeço todo mundo. Isso é muito importante. Beleza, pessoal? Boa semana para todo mundo. Bons trades. Cuidem o milho na região dos R$100. Se amanhã voltar um pouco é normal, não se assustem, tanto milho quanto boi. E tem bastante oportunidade boa na bolsa aí, fiquem de olho. Valeu, obrigadão, um abraço, curte o vídeo aí, entra no grupo do Telegram, compartilha. E é isso. Tchau.